Senhores, bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Carlos Vasques, eu sou sócio fundador da Fato. Eu trabalho com análise de ponto de função desde 1991, né? Então a gente está em 2023, são aí 30, Deus do céu, 34 anos trabalhando com isso. Eu estive entre os três primeiros brasileiros certificados em pontos de função e sou o primeiro CFPS Fellow do IFPUG, né? Sempre que eu tenho oportunidade de dar esse curso, para mim é uma oportunidade muito boa, porque normalmente é uma via de mão dupla, né? As perguntas que eu recebo, elas me ajudam a aprender também, né? Então, esse curso, ele tem assim, foi o primeiro produto que a Fato desenvolveu, né? E a ideia dele é a gente ser alfabetizado em pontos de função, né? Uma coisa que é interessante a gente comentar é que o método da análise de pontos de função ele foi concebido lá em 1974, né? Foi para objetivos de análise de desempenho. Foi publicado em 79 e a última versão do Manual de Práticas de Contagem de 2010, né? Então, volta e meia eu escuto perguntas assim, como é que eu conto um microserviço, como é que eu conto alguma coisa relacionada à tecnologia, né? E o objetivo desse curso é transmitir a informação de que a análise de ponto de função ela não mede tecnologia de maneira direta, né? A tecnologia ela implementa um conjunto de requisitos funcionais do usuário, né? Transações. Então, o que a análise de ponto de função mede não são tarefas, não são elementos da arquitetura, não são componentes tecnológicos. O que a análise de ponto de função mede são requisitos funcionais do usuário, né? Eu costumo dizer que o primeiro requisito funcional do usuário surgiu possivelmente lá na região da Suméria, assim, no Oriente Médio, há milhares de anos atrás, né? Porque com as nossas mãos a gente consegue contar 60 carneiros, 60 sacas, né? Se a gente pegar cada falange do dedo, né? São 12 em cada mão, né? 12. E aí você usa essa outra aqui para indicar se você está na primeira rodada, na segunda rodada, na terceira rodada, na quarta rodada ou na quinta rodada, né? Então, a partir do momento que você chegou na ovelha, que a humanidade chegou ao ponto de alguém ter 61 ovelhas, né? A partir do momento que a humanidade chegou a ter 61 sacas de, sei lá, de alguma coisa, surgiu a necessidade de um requisito funcional, que é incluir um novo lote de ovelhas, né? O cara pegava uma tabuinha de barro, pegava um objeto em forma de cunha, né? E pá, marcava lá a ovelha número 61, né? Então, o primeiro requisito funcional possivelmente foi incluir ovelha ou foi incluir saco de barro. Então, quando a gente mede ponto de função, a gente trabalha numa perspectiva desses requisitos funcionais, né? E eu costumo dizer que nesse trabalho a gente tem dois estágios. Um estágio, a pessoa entende o que a gente está medindo, né? Porém ela tem uma resistência muito grande em aceitar que aquilo é medido daquela forma. Porque a gente fica assim durante anos aprendendo aspectos relacionados à tecnologia, né? E quando eu vou contar os pontos de função, isso não necessariamente vai ser medido de maneira direta, né? Então,
O sujeito fala, como eu conto um microserviço? Aí eu falo, olha, se esse microserviço ele se refere a um elemento de arquitetura apenas, né? Se ele não tem um vínculo direto com o requisito funcional do usuário, ele simplesmente não vai ser medido como uma função, né? Ele vai ser um elemento da arquitetura. Hoje em dia, um microserviço, lá atrás era um componente, mais para trás era uma subrotina, né? E assim sucessivamente, né? Então, alguém pode falar assim, poxa vida, a tecnologia evoluiu tanto, né? E o IFPUG, que é a organização que cuida da análise de ponto de função, ele é uma organização bastante ativa, né? Então, apesar das regras, elas ainda serem essencialmente as mesmas, né? Como eu comentei, a gente mede requisitos funcionais do usuário, a gente busca por meio de white papers, por meio de material complementar ao IFPUG, ao CPM, né? Fornecer orientação adicional sobre a contagem de domínios específicos, né? Então, por exemplo, houve uma época que estava todo mundo desenvolvendo a via de serviços corporativos, né? O bus de serviços corporativos. Como é que eu meço isso? Então a gente se reúne, discute, avalia os propósitos para os quais a gente está buscando fazer uma medição e provê orientação, né, sobre como você vai medir ou quais são os cenários que você pode utilizar numa medição do desenvolvimento de um budget de serviços corporativos. Hoje, por exemplo, a gente está no tempo da machine learning, a gente está no tempo do desenvolvimento desacoplado, desenvolvimento ágil desacoplado com Kanban, né? Então, a gente busca dar orientação, a gente, eu digo o IFPUG, né, o Comitê de Medição Funcional, busca dar orientação no sentido de como medir esses domínios. Num curso de 16 horas, a gente não vai explorar todos esses domínios. Até porque, primeiro, a gente precisa entender os fundamentos, a gente precisa entender como que é a lógica de medição, né? Que é o objetivo aqui desse curso, né?